Hambúrguer, batata frita, salgadinhos, carnes, frituras e gorduras parece que está no cardápio de muita gente por aí. E essa cultura de fritar os alimentos já vem de tempos. No Egito Antigo já se usava óleos vegetais para fritar os alimentos. Ao paladar, parece que isso tudo é muito gostoso. Mas o que a revelação nos diz? Chegou o momento de falarmos sobre frituras e gorduras. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. Ah, Wagner, eu lembro minha mãe fazendo o arroz, aquele arroz branquinho assim, né? Ela preparava ali do lado, né, os temperinhos, o alho, a cebolinha e tal, e já tinha colocado o óleo dentro da panela, não é? Antigamente era gordura de porco, né? Depois ela mudou para o óleo de soja. E quando o óleo estava bem ferventando assim, que estava borbulhando, ela pegava aqueles temperinhos e colocava lá dentro. Aquilo fritava bastante. Imediatamente aquele cheiro. Senhor. E aí, Delícia! logo depois, o arroz lavadinho, branquinho, escorrido aquele líquido branco, né? Da parafina que colocam, né? Aí ela jogava ali dentro, ali, aquela fumacinha subindo, né? Nossa, como aquilo, e dá um cheiro, né? Uma coisa assim. Então, essa é uma lembrança muito forte que fica na mente da gente, né? Tanto que mesmo depois de muitos anos comendo arroz integral e cereal, o pão integral, as coisas, essa lembrança vem, dá vontade de comer um pouco de arroz branco. É a memória né? olfativa, né? Que vai, né? Mas, lamentavelmente, o uso contínuo, né, desses cereais beneficiados e submetido a alta temperatura, né, envolvido pela gordura, vai ser prejudicial para o organismo. Uma das substâncias que é liberada nesse processo de fritura é a acroleína. E a acroleína tem um efeito direto na parede, na mucosa que protege o estômago. Não? Quanto mais gordura frita, quanto mais gordura superaquecida, maior a quantidade de substâncias químicas produzidas nesse processo e mais vai prejudicar, né, o aparelho digestivo, especialmente o estômago, que é um lugar muito sensível, muito delicado, né, e preparado para transformações dos diversos elementos para nós. O que dizer, então, daqueles pasteizinhos fritos? Esse também. Pois é, mas o cereal, a molécula do cereal, né, no processo de fritura, ele é envolvido pelo óleo. Né? Então, o sistema tem que fazer todo um trabalho demorado da digestão até remover essa película de óleo para poder entrar e trabalhar nos amidos. Todo esse retardo cria facilidades e potencialidades para fermentação, para decomposição, e todo o processo de fermentação e decomposição vai liberar substâncias químicas prejudiciais ao sistema, vai correr pela circulação. Né? Agora, vamos falar sobre a batatinha, porque é uma tendência, né? Um item de consumo muito grande. A batatinha chips, por exemplo. Então, a chips industrializada, é um processo de altíssima temperatura, né? Muito, muito alto. E a batatinha em si, ela é um tubérculo que tem uma substância chamada glicoalcaloide. O glicoalcaloide é tóxico. Quando a batatinha é cozida ou assada, ela mantém basicamente sua quantidade de líquido e não concentra o glicoalcaloide. Quando ela é frita, seja no processo natural, caseiro, ou seja industrial, ela concentra essa substância do glicoalcaloide. E o que os estudos têm descoberto? Aí você vai para o cérebro. Lá, as conexões dos neurônios é feito por neurotransmissores.
E eles têm descoberto que esse glicoalcaloide concentrado, ele bloqueia a ação de alguns neurotransmissores e afeta, portanto, a comunicação de uma célula com outra. Uma batatinha frita, quer dizer, comida com regularidade, com quantidade, não a batatinha em si, mas esse processo de fritura e de gordura, não é? Vai liberar substâncias químicas que vai afetar o funcionamento das correntes elétricas dentro do cérebro. Agora, e as artérias, pastor? Porque recentemente, né, os médicos, os nutricionistas têm falado muito na mídia sobre essa relação da gordura nas artérias. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? Então, naturalmente que os profissionais da área vão falar com mais detalhes. Mas, em princípio, se sabe que as gorduras, em contato com o ar, ela se oxida. E ao se oxidar, elas se tornam substâncias corrosivas na artéria, dentro da veia, dentro da artéria. E o sistema tem um mecanismo de defesa. Normalmente, quando aquele processo de, vamos dizer assim, de corrosão está acontecendo, de ataque à artéria, o organismo, o sistema manda cálcio para aquela região. E o cálcio vai bloquear esse processo de ataque, esse processo corrosivo. Estamos falando uma linguagem leiga, não é? Okay. Só que quando bloqueia, ele endurece a artéria. Daí a arteriosclerose, não é? Então, quanto mais gordura oxidada, que é o caso do queijo, por exemplo, não é? O queijo na pizza, né, que é tão saborosa, né? Então, o queijo aquecido é a gordura aquecida. A gordura que vai oxidar e vai afetar internamente o nosso organismo. Isso tudo causa um efeito sobre a mente também. A gente está falando aqui de fisiologia, mas a mente... Então, tem duas coisas. Uma que afeta o mecanismo de comunicação entre os neurônios e outro que ainda não é bem estabelecido, bem conhecido. Mas testes em animais mostram que sobre o efeito de gordura na dieta, o animal de laboratório ele afeta o sentido de direção. Por exemplo, labirinto. O ratinho ele aprende que desse ponto onde ele está, no final do labirinto, tem alimento. Okay. E ele rapidamente aprende esse caminho. E quando eles começam a dar gordura na proporção que o ser humano usa, em pouco tempo ele não consegue achar mais o caminho. O mesmo ratinho. Você suprime aquela gordura, dá uma alimentação natural para o rato, e em 1, 2 semanas ele encontra o caminho de volta. Você imagina aplicando isso na vida diária nossa, não é? Na vida diária do ser humano. Quanto que a gordura vai afetando, né? Então, já não é sem razão que lá em Levíticos, não é? Deus fala para Moisés, fala para o meu povo, não use gordura. A gordura é minha, o sangue é meu, não é? Não use. Alguma razão tinha o Criador em alertar para os perigos do uso da gordura. Não é? E hoje, mais do que nunca, todas essas informações
da área científica que estamos recebendo ajuda a comprovar isso. O maior índice de morte hoje não é o câncer, né, pastor? É um dos maiores. Agora se soma tudo, né? O câncer é uma doença degenerativa, né? Que vai afetando de diversas formas do câncer. E também tem países, localizações que são mais afetadas. O sistema circulatório... Mas provoca um pavor muito grande, né? Mas, na verdade, as doenças do sistema circulatório é que têm trazido maiores incidência de mortalidade. E isso está, em grande medida, diretamente ligado ao uso de gordura, de origem animal principalmente. A gente vai acompanhar agora uma matéria do Jornal do Brasil a partir de uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. As doenças da modernidade são as que mais matam atualmente no Brasil. Os números impressionam. 283.927 brasileiros morreram em 2005, vítimas de doenças no aparelho circulatório. As neoplastias malignas, conhecidas popularmente como cânceres, mataram 147.418 pessoas no mesmo período. Os avanços econômicos conquistados pelo país ocasionaram a rápida urbanização e mudaram o perfil epidemiológico brasileiro. As doenças cardiovasculares, que eram responsáveis por 12% dos óbitos em 1930, quando quase metade da população morria de doenças infecciosas e parasitárias, são hoje as principais causas de óbito. É o que mostra o estudo Saúde Brasil, divulgado pelo Ministério da Saúde. Essas causas de mortes poderiam ser evitadas. Isso que é uma coisa extraordinária. Quanta mortalidade evitável, se as pessoas tão somente dessem atenção à palavra de Deus. Então, quando o ser humano, ele negligencia, ele omite da sua vida as orientações divinas, ele está omitindo a sabedoria. Então, nós não temos formação, a maioria de nós não temos formação acadêmica na área das ciências, da nutrição. Mas a revelação traz toda esta informação para a gente. Não é? Então, quando não tem ligação entre o que acontece, não é, com o ser humano através dessas doenças mortíferas, não é? Quanto prejuízo. Então, hoje, por exemplo, tem uma consciência muito grande do prejuízo do tabagismo, embora muita gente fume. Não é? Está crescendo a compreensão, não é, a respeito dos prejuízos da gordura, e bem menos entre a população comum. Não é? E isso traz problemas pessoais, problemas políticos, econômicos. As nações têm dificuldade de manter um sistema de saúde. Não é? Receber a revelação na vida da gente, né? Receber esses conteúdos e aprender a viver de acordo com esses conteúdos, vai na direção do que Jesus disse: eu vim para que tenha uma vida e vida em abundância. Pastor, existe alguma relação específica entre o consumo de gordura e a saúde da mulher? Então, um pouco de história. Na metade do século XIX, até a metade do século XIX, a primeira menstruação na menina chegava em torno de 16 anos. E esse período da menstruação se prolongava até 46 anos, mais ou menos. Por que isso é importante? Porque nesse período há um nível alto de estrogênio, que é um hormônio. Hoje, na média, a primeira menstruação está vindo entre os 10 e os 12 anos. E muitas vezes se prolonga até os 50 anos de idade. Então, esse nível de estrogênio vai lá para cima. Então, isso é considerado o efeito da dieta norte-americana, que nós brasileiros copiamos. De maneira geral, na América se copia esse sistema. Quanto mais longo o período e quanto mais alto esses níveis de hormônio, maior é o risco de câncer do útero, de ovário. O que é a ciência que estuda esses assuntos, naturalmente, está descobrindo? Que quanto mais você tem uma dieta natural, sem gordura, mas sem esses produtos refinados, beneficiados, menos problemas você vai ter de produção em excesso desses hormônios, não é? E vai proteger a mulher nessa direção. Agora, também existem alguns estudos sobre a gravidez da mulher e existe alguma correlação entre esse assunto da
da alimentação rica em gordura e o número de gravidez aumentados? Bom, a relação que existe é... Gravidez na adolescência, Sim, né, pastor? Exato. A relação que existe, se a primeira menstruação vem com uma idade de 10, 12 anos, e normalmente com a menstruação vem também o despertamento da sexualidade. Então, o que acontece? Uma menina entre 10 e 12 anos, como é que ela pode lidar com as responsabilidades e as consequências de uma vida precoce sexualmente ativa? Ela não tem. Aos 16 anos, como na metade do século XIX, você já tinha mais maturidade, né? O próprio ambiente de vida familiar, a cultura, né? Aquela vida mais de interior, isso favorecia. Agora, com 10, 12 anos, como acontece? Daí que hoje nós temos os maiores índices de gravidez da adolescência. E traz tremendas consequências, tremendas implicações, que a maioria dessas crianças vão crescer sem pai, muitas vezes criado pelos avós, não é? E a mãe, às vezes, tem que trabalhar muito cedo, muito precoce. Sem estrutura, né? Isso é um verdadeiro drama nesse... E aí você pode perceber na desorganização da sociedade, o dedo e a inteligência satânica para desestruturar todo esse processo. O núcleo familiar, né? Agora, pastor, quando a gente fala em gordura, a palavra colesterol automaticamente está conectada, né? Uhum. Queria que o senhor explicasse para a gente essa relação gordura e colesterol. Agora, a gente também precisa de gordura no nosso organismo. Claro. Quais são as gorduras boas? Então, o colesterol é uma parte da gordura, vamos dizer assim, né? E talvez hoje a mais popular, né? Então, quanto mais se usa gordura de origem animal, maior a quantidade de colesterol. Qual é o problema? Nosso organismo tem colesterol, ele produz colesterol, assim como a vaca, o boi, né? Os animais produzem, né? A galinha, né? Produz, tem lá no ovo. O problema é o colesterol entrar em contato com o ar e oxidar, como mencionamos anteriormente. Então, o que é produzido dentro de nós não tem risco e não tem dificuldade. A gordura também é razoavelmente abundante na natureza. Então, se nós pensarmos assim, as melhores fontes, todas as castanhas. Você tem amêndoa, você tem castanha do Pará, você tem castanha de caju, você tem nozes, não é? Isso é uma fonte riquíssima de óleo. Você tem o gergelim, que é uma fonte de óleo, você tem a linhaça, é uma fonte de óleo, não é? Esses são as mais nobres. Tudo que vem de semente é o mais nobre. Os cereais, quando integrais, também tem óleo. Você tem o óleo do germe de trigo, não é? Então, o arroz tem o germe, o milho tem o germe, o trigo tem o germe. Junto com o germe tem o óleo. Esse óleo é fantástico, é fabuloso. Principalmente, né, este do germe e das castanhas para os capilares, né, que são os pequeníssimos vasos, né, pequeníssimos vasos, né? Um outro aspecto ligado, ainda falando das opções de gorduras, né? Você pensa, por exemplo, no amendoim, né? É uma fonte de óleo, quase 30%. E algumas frutas também, pastor? Fruta já é menos, bem menos. Mas você tem o amendoim, você tem a soja, que seriam as fontes mais populares. Sim, nesse caso sim. A fruta, e você tem no caso do abacate, que é uma gordura, uma aparência verde, e você tem no coco uma aparência branca. Você pode usar um ou usar outro. Pastor, eu estou aqui pensando em quem está assistindo a gente e deve estar assim, eu já comi a quantidade de gordura para umas 3 vidas. Ainda existe tempo, ainda existe solução para o organismo que entrou tanto em contato com essas gorduras não saudáveis. Muita gente, inclusive, usa remédio para diminuir o colesterol, né? Olha, existe, pai. Agora, bem recentemente, foi publicado um livro intitulado Estudo da China. E ali relata a história de um médico que, sendo cirurgião, na sala de cirurgia, ele foi acometido de um infarto e caiu. Foi socorrido pelos colegas e depois de muito exame, muita avaliação, tudo em um grande hospital lá nos Estados Unidos, ele foi declarado como não sendo um caso cirúrgico
Isto é, não tinha esperança para ele. E ele ficou pensando nisso, um homem inteligente, um homem capaz, de uma vida dessas, né? Especialmente no estilo americano, né? Como não tem solução? E procurou de tudo e não teve realmente resposta. Bom, um colega seu, em um dado momento, disse, olha, aqui no hospital tem um departamento e tem um grupo de pessoas ali fazendo um trabalho interessante sobre esses assuntos, um pouco esquisito, ele disse, mas interessante sobre o assunto. E ele foi lá e começou a conversar com eles e adotou o programa que eles estavam preconizando, 2 anos de programas. Então, vale a pena ver aí a fotografia da artéria dele, como era quando ele teve o ataque, teve o problema, não é? E como ficou depois de 2 anos, 100% recuperado. Há outras pesquisas, outros estudos também nessa mesma direção, que em 2 anos a artéria pode se restaurar e limpar por dentro a maior parte daquela condição que, numa linguagem popular, a gente diz entupimento, né? Entupimento. Que chega a fechar 90%, 99% fecha, e quando a pessoa tem o ataque, sente dor, não é? E vai ter problema. Então, há esperança sim. E, basicamente, não depende de remédio. Aliás, os remédios são até perigosos para isso. Precisa ser com muito cuidado, com muita orientação, mas você tem mais benefícios suprimindo as gorduras de origem animal, que literalmente são perigosas, são muito perigosas, e sendo muito cuidadoso com as gorduras de origem vegetal concentradas. Então, há esperança, né, esperança muito, muito concreta realmente de benefício, se praticar, receber os benefícios. Naturalmente que associa com isso a atividade física cuidadosa também. Então a dieta, na verdade, é o remédio. O grande remédio, na verdade é um dos remédios, né, que Deus coloca. Voltando àquele assunto, né? O que comemos não é apenas nutriente. Ele pode ser o elemento de proteção para nós. Mas se desvirtuado, se desnaturado, né, se processado, em vez de ser aquela provisão de proteção, pode ser os elementos de ataque, de destruição. Até esse ponto, a gente já viu como é muito melhor evitar o açúcar, evitar alimentos refinados e substituí-los pelos integrais e também evitar os alimentos fritos, a gordura no nosso organismo. Estamos aprendendo coisas muito importantes. Mas não saia daí, porque no próximo bloco, no próximo segmento, vamos aprender sobre os alimentos estimulantes.